Desde os tempos iniciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma pergunta ecoa silenciosamente pelos bastidores da história. Por que o maior poder religioso do mundo, o Vaticano, observa esse movimento com olhos cautelosos e até mesmo um certo receio? Em meio às instituições que moldaram o mundo espiritual, uma igreja ainda jovem, nascida no século XIX, causa inquietação e levanta discussões profundas. Neste vídeo, vamos explorar os bastidores dessa tensão, trazendo à tona as razões que levam a Igreja Católica a considerar os adventistas uma ameaça direta à sua autoridade milenar. Prepare-se para uma jornada reveladora onde vamos conectar os pontos entre doutrina, história e influência, desvendando verdades que por muito tempo permaneceram escondidas dos olhares comuns. A origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia remonta a um momento de efervescência religiosa nos Estados Unidos, quando muitas pessoas buscavam respostas nas profecias e ansiavam pelo retorno de Cristo. Ela nasceu no movimento milerita, ganhou corpo e identidade própria ao ser oficialmente fundada em 1863, diferenciando-se pelo compromisso radical com as Escrituras, pela guarda do sábado como verdadeiro dia de adoração e pela mensagem apocalíptica que anunciava o juízo iminente. Desde o princípio, os adventistas foram vistos como um grupo dissidente, que não apenas recusava a santificação do domingo, mas também denunciava práticas religiosas que, à luz da profecia bíblica, estavam em desacordo com a vontade divina. Isso colocava a Igreja Católica, especialmente a sua figura central, o papado, no centro das interpretações que desafiavam sua legitimidade espiritual. Com o passar do tempo, o Vaticano passou a enxergar a ascensão dos adventistas com preocupação. A firme oposição à tradição dominical, as críticas abertas ao sincretismo entre fé e poder e o crescimento da igreja em influência global fizeram com que o adventismo deixasse de ser apenas mais um movimento evangélico. No século XX, enquanto o Vaticano expandia sua influência geopolítica e consolidava suas alianças políticas e espirituais, os adventistas se espalhavam pelo mundo por meio de escolas, hospitais e projetos missionários. A tensão entre as duas instituições não se traduzia em confrontos diretos, mas em uma disputa silenciosa por corações e mentes, uma batalha espiritual marcada pela fidelidade à Bíblia de um lado e pela manutenção de uma tradição milenar do outro. As doutrinas adventistas, centradas na interpretação literal e direta das Escrituras, representam um dos principais focos de atrito com o Vaticano. Os adventistas afirmam que somente a Bíblia deve orientar a fé e a prática cristã, descartando dogmas que não tenham base nas palavras sagradas. E dentro desse contexto, talvez o ponto mais sensível seja a guarda do sábado, o sétimo dia, como ordenado no quarto mandamento. Ao optar pelo sábado, os adventistas desafiam diretamente a tradição católica, que substitui esse mandamento pelo domingo, dia que, segundo a Igreja Católica, celebra a ressurreição de Cristo. Para o Vaticano, essa escolha não é apenas uma divergência teológica, é um questionamento à própria autoridade da Igreja em definir normas espirituais ao longo dos séculos. Outro ponto crítico está na forma como os adventistas interpretam as profecias bíblicas. Passagens dos livros de Daniel e Apocalipse são entendidas como advertências claras sobre a ascensão de um poder religioso que distorce a mensagem original de Cristo. E, segundo os estudiosos adventistas, esse poder é representado pelo papado. Essa análise, ainda que respeitosa, ela é firme e baseia-se em critérios históricos e teológicos que desafiam diretamente a supremacia papal.
Não se trata de ataques gratuitos ou teorias conspiratórias vazias, mas de uma exegese bíblica profunda que coloca o Vaticano no centro das profecias mais solenes. E é exatamente essa coragem doutrinária, essa firmeza nas convicções que torna os adventistas uma presença desconfortável nos corredores do poder religioso mundial. Se este conteúdo está esclarecendo pontos importantes para você, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a sua opinião. Sua participação é essencial para continuarmos produzindo vídeos com esse nível de pesquisa e reflexão. Voltando ao nosso tema, um dos pilares que reforçam esse clima de tensão entre os adventistas e o Vaticano é a defesa radical da liberdade religiosa. Para os adventistas, a fé só tem valor quando é fruto de uma escolha pessoal, feita com consciência, sem imposição de governos ou instituições religiosas. Essa postura entra em conflito direto com períodos históricos em que a Igreja Católica exerceu domínio não apenas espiritual, mas também político, muitas vezes suprimindo vozes dissidentes e moldando leis conforme os seus dogmas. A insistência adventista em um cristianismo baseado na liberdade de consciência é um desafio real a modelos históricos de controle eclesiástico. E isso se intensifica à medida em que a presença adventista cresce em todo o mundo. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em praticamente todos os continentes, com milhões de membros, além de um sistema educacional e de saúde reconhecido internacionalmente. O seu impacto é sentido não apenas dentro dos templos, mas nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nas comunidades, onde a sua influência se traduz em ações concretas. Esse avanço numérico e estrutural, especialmente em países tradicionalmente católicos, como Brasil, México, Filipinas e parte da Europa e África, representam um desafio silencioso, porém profundo, à hegemonia do Vaticano. Diferente de outras igrejas que se adaptam ao mundo para conquistar fiéis, os adventistas permanecem firmes em seus princípios bíblicos, mesmo que isso custe popularidade ou aceitação. Essa coerência doutrinária, longe de afastar as pessoas, tem atraído milhares, despertando respeito até mesmo entre os críticos. E é exatamente essa consistência que torna a Igreja Adventista tão singular. Ela cresce sem abrir mão de seus valores, impacta sem precisar se curvar às pressões externas e desafia o status quo com base na Bíblia e não em estratégias de marketing religioso. Para o Vaticano, isso é perturbador, pois quanto mais a igreja cresce, mais ela questiona as estruturas do poder estabelecidas e mais ela inspira outros a fazerem o mesmo. É claro que, ao longo dos anos, surgiram diversas teorias conspiratórias sobre essa relação. Algumas afirmam que há um plano secreto do Vaticano para eliminar os adventistas. Outras até falam de perseguições silenciosas ou até mesmo infiltrações. Mas a realidade é bem mais sóbria. O verdadeiro temor do Vaticano não vem de teorias sensacionalistas, mas sim da força silenciosa de uma igreja que não se rende. Uma igreja que se posiciona com base nas escrituras, que tem clareza sobre o seu papel no tempo do fim e que não negocia princípios. O incômodo do Vaticano é o incômodo de quem enxerga à distância um movimento que resiste às pressões e permanece fiel à Bíblia. E isso, por si só, já é uma ameaça a quem construiu sua autoridade sobre tradições humanas. E o que explica, de forma definitiva, esse desconforto do Vaticano com os adventistas? Bom, podemos resumir isso em 3 pilares: doutrina, influência e integridade. Primeiro, a doutrina. A Igreja Adventista sustenta que a Bíblia é a única regra de fé.
desconsiderando dogmas e tradições que não estejam claramente estabelecidos nas Escrituras. Segundo, a influência. Mesmo sendo uma igreja menor em número, o adventismo avança em áreas estratégicas, educando, curando e promovendo valores cristãos de forma prática. Terceiro, a integridade. Os adventistas mantêm seus princípios mesmo quando isso significa caminhar contra a maré, recusando adaptações doutrinárias que comprometem sua identidade. Esse tripé torna a igreja adventista um exemplo de resistência espiritual, um farol de coerência num mundo cada vez mais relativista. E talvez seja exatamente por isso que o Vaticano os vê como algo mais do que um simples grupo evangélico. Vê como um desafio real à sua autoridade histórica. Ao longo deste vídeo, exploramos as raízes dessa tensão, desvendamos os motivos do desconforto e mostramos que o temor do Vaticano não é irracional, mas fundamentado em fatos, doutrinas e interpretações proféticas. E essa fidelidade é hoje um dos maiores desafios para quem busca manter o controle espiritual sobre as pessoas, sobre as massas. Se esse vídeo trouxe novas reflexões para você, continue com a gente, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender melhor o cenário religioso atual e aprofunde seus estudos sempre com base na Bíblia. Afinal, em tempos de engano e confusão, a verdade continua sendo o maior poder de todos. Se você ficou aqui, um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.